Capítulo 2º. Da competência do município. Artigo 10. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, a organização, o governo, a administração e a legislação própria, mediante: Inciso 1º. Edição da Lei Orgânica. Inciso 2º. Eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Inciso 3º. Organização e execução dos serviços públicos locais. Inciso 4º. Edição das normas relativas às matérias de sua competência. Artigo 11. Compete ao município prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, em especial: Inciso 1º. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 2º. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, e o orçamento anual, estimando a receita, e fixando a despesa. Inciso 3º. Organizar e prestar diretamente, ou submeter ao regime de concessão ou permissão, mediante licitação, os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 4º. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Inciso 5º. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 6º. Elaborar o Plano Diretor de Curitiba e o Plano de Metas do Governo Municipal. Inciso 7º. Promover o adequado ordenamento territorial, mediante o controle do uso e ocupação do solo, e o respeito às exigências ambientais, dispondo sobre parcelamento, zoneamento e edificações, fixando as limitações urbanísticas, podendo, quanto aos estabelecimentos e às atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços. Alínea A. Conceder ou renovar a autorização, ou a licença, conforme o caso, para sua construção ou funcionamento. Alínea B. Conceder a licença de ocupação ou habite-se, após a vistoria de conclusão de obras, que ateste a sua conformidade com o projeto, e o cumprimento das condições especificadas em lei. Alínea C. Revogar ou cassar a autorização, ou a licença, conforme o caso, daquele cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego ou aos bons costumes, ou se mostrarem danosas ao meio ambiente. Alínea D. Promover o fechamento daqueles que estejam funcionando sem autorização ou licença, ou depois de sua revogação, anulação ou cassação, podendo interditar atividades, determinar ou proceder à demolição de construção ou edificação, nos casos e de acordo com a lei. Inciso 8º. Prover a limpeza dos logradouros públicos, e a gestão integrada dos resíduos sólidos. Inciso 9º. Dispor sobre os serviços funerários, a administração dos cemitérios públicos, e a fiscalização dos cemitérios particulares. Inciso 10. Dispor sobre a publicidade externa, em especial sobre a exibição de cartazes e anúncios, ou quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda em logradouros públicos ou visíveis destes, ou em locais de acesso ao público. Inciso 11. Dispor sobre a apreensão, depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. Inciso 12. Promover a proteção ao meio ambiente e o controle da poluição ambiental. Inciso 13. Preservar a ordem pública e dispor sobre espetáculos e diversões públicas. Inciso 14. Dispor sobre a utilização dos logradouros públicos, disciplinando. Alínea A. Os locais de estacionamento.
Alínea B. Os itinerários e pontos de parada dos veículos de transporte coletivo. Alínea C. Os limites e a sinalização das áreas de silêncio. Alínea D. Os serviços de carga e descarga, e a tonelagem máxima permitida. Alínea I. A realização e a sinalização de obras e serviços nas vias e logradouros públicos, e alínea F. Promovendo a acessibilidade. Inciso 15. Disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas municipais, aplicar penalidades e promover a arrecadação de multas, especialmente as relativas ao trânsito urbano, nos termos da legislação federal. Inciso 16. Dispor sobre a aquisição, a administração, a utilização e a alienação de bens do município. Inciso 17. Dispor sobre os seus servidores. Inciso 18. Dispor sobre as atividades urbanas, fixando o horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços. Inciso 19. Estabelecer e manter atualizado um sistema de informações físicas, territoriais, sociais e econômicas, tendo por finalidade o acompanhamento do desenvolvimento e das transformações da cidade. Inciso 20. Dispor sobre o comércio ambulante, feiras e exposições em geral. Inciso 21. Desapropriar bens por necessidade, utilidade pública ou por interesse social. Inciso 22. Estabelecer servidões administrativas, e usar a propriedade particular nos casos de perigo iminente ou calamidade pública, assegurada indenização ulterior, ocorrendo dano. Inciso 23. Instituir, por lei, e aplicar as penalidades por infrações das suas leis e regulamentos. Inciso 24. Manter a Guarda Municipal, como instrumento de preservação de ordem pública, e para a proteção de bens, serviços e instalações, conforme dispõe a Constituição Federal e a legislação pertinente. Inciso 25. Exercer o poder de polícia em tudo o que for de seu peculiar interesse. Inciso 26. Criar, organizar e suprimir bairros, e modificar-lhes o nome mediante consulta à população e observada a legislação. Artigo 12. Compete ao município suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Parágrafo único. O município no exercício da competência suplementar. Inciso 1º. Legislará sobre as matérias sujeitas a normas gerais da União e do Estado, respeitadas apenas as que se ativerem aos respectivos campos materiais de competência reservados às normas gerais. Inciso 2º. Poderá legislar nos casos de matérias de competência da União e do Estado, de modo a suplementá-las nas hipóteses em que houver fundado interesse de âmbito local. Artigo 13. Compete ao município, respeitadas as normas de cooperação fixadas em lei, de forma concorrente e cumulativa com a União e o Estado. Inciso 1º. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. Inciso 2º. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência. Inciso 3º. Proteger os documentos, os monumentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, as paisagens naturais notáveis, sítios geológicos e arqueológicos. Inciso 4º. Impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, e a destruição ou descaracterização de paisagens naturais notáveis e sítios geológicos e arqueológicos. Inciso 5º. Proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6º.
Proteger o meio ambiente, em todas as suas formas, assegurando a sua sustentabilidade e a qualidade de vida do cidadão. Inciso 7º. Conservar as florestas, a fauna e a flora, rios, bacias hidrográficas e a biodiversidade. Inciso 8º. Estabelecer a política municipal do abastecimento com o objetivo geral de promoção da segurança alimentar à população, especialmente aquelas em situação de risco social, melhorando seu padrão nutricional e facilitando o acesso a produtos alimentícios básicos de qualidade e com baixo custo. Inciso 9º. Promover programas de construção de moradias e a melhoria de condições habitacionais, de infraestrutura e saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Inciso 12. Estabelecer e implantar políticas formais e informais de educação para o trânsito, o meio ambiente e para a inclusão social. Artigo 14. Ao município, é vedado. Inciso 1º. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles, ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2º. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3º. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre pessoas políticas. Inciso 4º. Permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão ou outro meio de comunicação de sua propriedade para fins estranhos à administração e ao interesse público,